E é para lá que a gente vai conversar com o nosso José Maria Trindade. José, eu queria uma avaliação sua de toda essa repercussão, mas também de um próximo ato do presidente da República, perdão, do Senado Federal, que é o da avaliação da MP das redes sociais, né, Zé? Tem muito apoiador do governo dizendo que o clima vai ficar ainda pior caso o Senado venha a vetar essa MP. E esta é a tendência, né? Devolver. Não é a primeira vez que o Congresso toma essa decisão, né? Já houve outras medidas provisórias, 5 devolvidas, nem votadas, né? E essa é uma delas. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, apresentou um parecer lá indicando que a medida provisória é inconstitucional que deve ser devolvida. Além disso, alguns líderes já pressionam o presidente do Senado Federal. Olha, Paulo, o grupo do presidente Jair Bolsonaro tem reivindicações muito dispersas. Esta paralisação parcial dos caminhoneiros, por exemplo, não tem absolutamente nenhum ponto em comum, né? A paralisação anterior, que eu considero difícil de ser repetida, ali foi uma tempestade perfeita, como se chama, né, no governo Michel Temer, tinha objetivos claros e metas, além, evidentemente, de um momento político muito mais intenso. E ali era reduzir o preço de combustíveis. Você vê que não há nem essa reivindicação unificada entre os caminhoneiros. O presidente Jair Bolsonaro monitora muito bem isso aí. O ministro Tarcísio participa de grupos de WhatsApp dos caminhoneiros, para você ter uma ideia. Ele conversa diretamente com o pessoal que está paralisado lá no trevo de Sabará, em Belo Horizonte, para você ter uma ideia. Então, assim, há um certo domínio parcial do movimento. O governo não está querendo insuflar isso. O presidente não recebeu governadores, mas vai receber caminhoneiros, né, que estão aqui na esplanada dos ministérios. A tendência é o esvaziamento, mas ficar a mensagem. O Zé Trovão tentou salvar a própria pele, radicalizar para unificar o pedido da liberdade dele, que está em jogo. Ele não está livre é quem anda nas ruas. Ele está foragido, né, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal equivocada, uma decisão equivocada, levar para o Supremo uma pessoa que não tem foro e que não é uma das funções do Supremo, só insufla aí estas manifestações anti-poder, que na verdade é um trabalho do presidente contra integrantes do Supremo e não contra o Supremo Tribunal Federal. O Congresso tenta voltar ali à normalidade. Aí os discursos para lá, discursos para cá. Esse é o trabalho dos presidentes da Câmara e do Senado. Dizer o seguinte, não haverá impeachment do presidente Jair Bolsonaro, ele tem um seguro contra impeachment, com apoio do Centrão, mas também ele não tem maioria no Congresso para apoiar um possível golpe ou mesmo ruptura constitucional, de qualquer forma. Uma coisa meio que empata. A conclusão de ontem que eu obtive é essa, equilibrada. Nem impeachment, mas também não golpe, não ruptura constitucional. Isso devido ao número de apoio do presidente. O impeachment ele só é aprovado no Congresso depois de vários pontos confirmados. Entre eles está o vice-presidente da República, que forma um futuro governo, articulando, já escolhendo ministros e distribuindo poder. E isso não está acontecendo. Mourão estava no palanque do presidente Jair Bolsonaro. As ruas não estão apoiando o impeachment, pois não. Ô Zé, pela sua experiência aí em Brasília, você que acompanhou tantos governos, você acha que o Bolsonaro até o final do mandato não aprova mais nada? Ele nunca provou. A estratégia dele é diferente. Os deputados e senadores demoraram a entender. Ele defende a presidência da República e defende as competências do Poder Executivo. Quando ele assina e manda ao Congresso Nacional um projeto, ele não fica lá nomeando para aprovar, distribuindo cargos, dinheiro, como era antigamente. Ele entende, e tem razão, que esta é uma função do Congresso Nacional aprovar, mudar um projeto. Volta para ele, a função dele é vetar e ele senta a caneta. Veta e é assim que ele age, né? Então, as medidas que estão sendo aprovadas lá, algumas de interesse do governo, do país, são iniciativas do próprio Congresso Nacional. Mas a dificuldade dele está no Senado, viu?